Boa noite. Domínio Público traz a você todos os dias aqui na Obra TV os temas da política, do direito e da economia, sempre com a preocupação de informar e desvendar assuntos que devem ser de amplo conhecimento da comunidade. No espaço Atualidade de hoje, nós vamos discutir o tema da fidelidade partidária. Nosso convidado é o jurista Paulo Brossard de Souza Pinto. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. Paulo Brossard de Souza Pinto tem 83 anos, é gaúcho de Bagé e sua trajetória política iniciou com o Partido Libertador, o PL, e coincidiu com o seu ingresso na Faculdade de Direito de Porto Alegre, onde graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1947. Ingressou no magistério em 1952, lecionando em importantes instituições de ensino superior. Na década de 50 e 60 foi deputado estadual pelo PL por 3 mandatos consecutivos. Deputado federal pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, foi também secretário do Interior e Justiça do Rio Grande do Sul. Em 1974, elegeu-se senador. 4 anos depois, assumiu a liderança do MDB no Senado e foi lançado pela Frente Única pela Redemocratização, candidato à vice-presidência da República na chapa encabeçada pelo general Heller Bentes Monteiro. Foi consultor-geral da República em 1985 e depois assumiu o Ministério da Justiça, onde ficou até 1989, quando foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi também presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, em 94, concluiu suas atividades no STF. Mas a paixão pelo direito permanece. Atualmente mantém o escritório de advocacia em Porto Alegre e sustentou na sua antiga casa, com seu brilhantismo, a tese da fidelidade partidária. Advogado, jurista, juiz, ministro, um homem reconhecido pela sua inteligência, retidão e coerência. Paulo Brossard é o nosso entrevistado do Espaço Atualidade de hoje. Boa noite, doutor Paulo Brossard. Boa noite. Doutor Paulo Brossard, o senhor é de uma geração de políticos que nos orgulha, um ícone, uma referência para todos nós, gaúchos, brasileiros, políticos que marcaram a sua atuação pelo idealismo, pela convicção em princípios. O senhor hoje, sustentou, há poucos dias atrás, sustentou no STF a tese da fidelidade partidária, representando os democratas, e com isso sensibilizou, e nessa discussão o STF tomou uma decisão que, na minha opinião, pode marcar a política brasileira, que é o compromisso com do partido, do indivíduo com o partido. O senhor, naquela sustentação, disse que o partido é um ser necessário ao candidato. Como é que o senhor vê hoje essa decisão do STF e a sua implicação na política partidária brasileira? Olha, o ponto de vista que eu sustento hoje, eu sustentei quando juiz, seja no Tribunal Superior Eleitoral, seja no Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião eu fiquei vencido, mas eu sustentava então que a presença, vamos dizer assim, que a relação que se estabelecia entre o eleitor entre o eleito e o candidato e depois o eleito, tinha 2 titulares. A relação jurídica que se estabelecia com a diplomação tinha dois titulares. Tinha o partido em primeiro lugar e o eleito em segundo lugar. Havia um condomínio de titulares. O partido primeiro, o candidato depois. Por que o partido primeiro? Porque pela nossa legislação, pela nossa disciplina jurídica, ninguém no Brasil, ninguém pode ser candidato a candidato sem que seja de um partido. De modo que a presença do partido não é um zero à esquerda e não pode ser um zero à esquerda. É uma ação importante, útil, necessária e que tem que produzir efeitos, tem que ter consequências jurídicas. Agora, isso não exclui relações adquiridas e nascidas com o eleito, também. Por isso eu preferi chamar de condomínio. São 2 titulares, da pessoa jurídica, que é o partido, da pessoa física, que é aquele que logrou a eleição. Isso sempre me pareceu muito claro. Mas existe um certo preconceito em relação a partidos, etc. Tá? Partido. Quantas vezes eu ouvi dizer, não, eu não voto em partido, eu voto em candidato. Não é verdade. Porque o candidato pode não ser eleito, pode ficar lá na rabada da relação, não é? E o partido, o voto do partido está ali.
Ele que vai marcar o número de eleitos que o partido vai ter. É assim, mas, em todo caso, isso vinha de longe. Até vinha do tempo em que os partidos não tinham uma organização legal, que eram associações de fato. Eram entidades muito, muito importantes, mas de fato, e não de direito. Mas depois que os partidos foram regidos pela lei e tiveram uma existência, por sinal, regulamentada até minuciosamente, isso deixou de ser verdade. De modo que não é verdade o que muitas vezes... Não, eu não voto em partido, voto em candidato, voto em homens, etc. Não, isso é muito... Muitas vezes a população fala isso. Mas voto em homens, etc. Não é verdade. Há um engano aí. Mas o fato é o seguinte, é que ninguém no Brasil, ninguém pode ser candidato a alguma coisa se não tiver filiação partidária. Entre as condições de elegibilidade, a Constituição estabelece expressamente e filiação partidária. Para quê? Será que é para nada? Eu estou em dizer o seguinte, o que eu me admiro é que ainda haja partidos. Porque eles têm sido tão maltratados pela legislação que o difícil é que eles ainda resistam. Quando os partidos foram extintos, todos os partidos foram extintos pelo AI-2, em outubro de 65, eu era deputado estadual e durante 3 sessões da Assembleia eu falei sobre o erro que estava sendo cometido. Sustentei, então, que um partido não se improvisa, um partido é um acúmulo de tudo que existe na humanidade. Um partido é um resumo da sociedade humana e da humanidade. Tem de tudo. Tem santo, tem herói, tem bandido, tem ambicioso, tem desambicioso, e assim por diante. E é uma sociedade fundamentalmente livre, porque a pessoa entra livremente e sai livremente. Os partidos hoje têm mais uma... Por isso que eu disse que o que eu me admiro é que ainda existam partidos, ainda com todas as suas deficiências, mas ainda existem, porque têm sido maltratados sistematicamente, abusivamente. Paulo Borsar, nós vamos a um breve intervalo e já retornamos com o Espaço Atualidade aqui no Domínio Público.